Meu senhor mandou nego trabalhar no capim de planta, meu mano, no maçambará. Samba negro, branco não vem cá, se vier, pau é de levar. Eu tava dormindo, a princesa me chamou. Ah, levanta nego, cativeiro não tem mais senhor. Samba negro, branco não vem cá, se vier, pau é de levar. Eu tava capinando, a princesa me chamou. Ah, levanta nego, cativeiro se acabou. Samba negro, branco não vem cá. Laranjeiras vivenciou historicamente aquilo que o Lambe Sujo encena, aquilo que o Lambe Sujo representa. Na Laranjeiras do século XIX, principalmente segunda metade do século XIX, a gente encontra registros de vários levantes, várias revoltas realizadas por escravos aqui na região. Quando a gente consulta, por exemplo, o livro do Padre Filadélfio, em que ele registra os fatos históricos da cidade, a gente encontra casos de negros que invadiam Casa Grande, assassinaram familiares de senhores de engenho. A gente encontra registros de sentenças de negros sendo condenados à forca, de negros saqueadores da região. Então era muito comum negros se refugiarem nos arredores da esse formarem pequenos quilombos e de tempos em tempos invadirem a cidade para saquear. Na encenação do grupo Lambe Sujo a gente vê, na verdade, esse conflito das três etnias que majoritariamente construíram o povo brasileiro. O branco, a população da cidade, o negro, aqueles que mesmo às vezes sem ser negro na cor da pele, mas se pintam de negro e encarnam o personagem do escravo, e o índio, contratado pela população branca para aprisionar os negros. Isso em virtude do fato do índio ser um profundo conhecedor das matas e da população branca não querer se arriscar em entrar nas matas desconhecidas. Então, se contratavam os índios, muitas vezes atuavam como capitães do mato, por terem experiência em lidar com a vida no meio da mata. É o que aconteceu em Palmares. Em Palmares, prometeram das terras do Quilombo aos índios que integrassem as tropas enviadas pelo governo para destruir o Quilombo. Então, acredita-se que cerca de 5.000 índios fizeram parte das tropas que destruíram o Quilombo de Palmares. Comandados por Domingos Jorge Velho, né, que era o bandeirante responsável, usou os índios, na verdade, né, para a captura dos negros, né, porque os índios conheciam o território, né, e a alegação era que os negros estavam tirando o território dos índios ali. Só que, na verdade, não era isso. Teve o combate final, onde os índios se viram como um escudo para os bandeirantes. E, no final, não teve terra para os índios, né? Foram as duas raças, né, que sempre foram enganadas na história, né? Os índios e os negros, né? Então os dois, apesar desse combate tudo, faz parte de um mesmo lado. O enredo da festa do Lambe Sujo mostra justamente isso. Índios contratados pela população branca para aprisionar os negros que se encontram no Quilombo e reconduzi-los à escravidão. Há um rapto da filha do cacique na encenação. Talvez uma alusão ao fato de Zumbi sequestrar mulheres na região para levar para o Quilombo de Palmares. Então a gente encena
o sequestro da filha do cacique, num desses encontros em que os índios estão perseguindo os negros pelas ruas da cidade. E esse é o pretexto para que os índios terminem, ao final do evento, invadindo o quilombo, destruindo a barraca do sede do quilombo e amarrando os negros de corda. E os negros são obrigados a pedir esmola aos presentes para conseguir pagar a alforria, para conseguir a liberdade. Turbilhão, né, velho, de informações quando você vai o primeiro contato com o Lambe Sujo. É um turbilhão de informações. Você entra onde a galera vai, você vai atrás. Parece posso comparar um carnaval, sabe? Você entra no meio e você vai seguindo, velho. Você não tem tempo às vezes para você quando você vai pela primeira vez, é claro, né? Quando você não tem tempo de perguntar, pô, o que tá acontecendo aí? O que acontece? O que tá acontecendo? Não, pô, você tem que... Tem uns taqueiros que vão dando chicotada, velho. Se você não se ligar, né? Aí você roda, velho. Roda no sentido que você vai levar uma chicotada. E é de verdade. É um teatro a céu aberto, né? Uma encenação. Então, quando você chega numa festa como essa, você fica totalmente imerso na festa pela própria construção da festa. É uma cidade histórica. A festa, ela tem uma dinâmica. Ela vai percorrendo as ruas. Existe uma questão musical que ela é muito rica, né? Em algum momento você se envolve, né? Você tá ali, você entra em um transe, né? Você é sugado culturalmente pela festa e você acaba se diluindo na festa, né? Em toda essa dinâmica, em principalmente os personagens. E quando você tem os combates, né? Dos caboclinhos com os homens sujos, você olha para os dois lados e você vê muita informação, né? É tudo muito rápido. E aí você começa a organizar seu pensamento, depois de um tempo, a organizar seu olhar. Isso que é legal, né? Porque o primeiro instante, eu estou dizendo, ele é confuso, né? Porque ele é muito intenso. Então né? Muitas cores, muito movimento, muitas chicotadas, né? Muita música. O caboclinho é uma figura assim mais disciplinada, é mais exército, né? Você vê como eles andam mais enfileirados, andam mais em ordem, né? Tem um pouco mais de disciplina. Já o Lambe Sujo quebra a ordem, né? A ordem estabelecida ali. O Daioiô, que representa aquela... é um pedido, né? O ioiô representa um senhor de engenho, né? Que é uma moeda de troca para você não ser melado ali na festa, né? E por sujar também, o Lambe Sujo, por ter essa característica, termina sendo mais popular até mesmo do que os caboclinhos, né? Mas os dois fazem, né, esteticamente tão combinados e harmonia, né, na festa, né? Um dos grandes símbolos da cidade, durante o Lambe Sujo, são as marcas das mãos que eles deixam nas paredes. Essas marcas são antagônicas aos caboclinhos, que são os inimigos naturais dos Lambe Sujos. Eu tenho uma foto de um momento assim que passava um caboclinho e tinha na parede assim uma dessas mãos assim, e ele olhou para mim, tipo que assustado, parecendo com raiva assim daquele momento da fotografia. E eu tirei essa foto, mas ele sorriu depois. As outras demais fotos ele está sorrindo, não me interessou. Mas essa que ele ficou apreensivo e que tem uma mão, para mim foi carregada de significados. Aquela mão do Lambe Sujo, o caboclinho vindo, olhando para mim assustado ou com um pouco de raiva, transmite um pouco dessa inimizade momentânea do dia da festa, né, que existe
entre os caboclinhos e o Lambe Sujo. Antigamente era calvão, era muito calvão, e hoje ficou mais moderno um pouquinho, porque é xadrez, é uma banha que tem um sabão em pó, aí o nego fica bem brilhando. O xadrez vermelho é dos caboclos e o preto é da gente. Para a gente ficar mais preto, aí pega o cabaú, mistura com a tinta, aí passa. Aí fica a gente já todo mais preto. Que é o cabaú, às vezes a gente bota um pouco de sabão, para quando a gente entrar dentro d'água sair logo. Se deixar só o cabaú, ali no outro dia a pessoa está todo sujo. Na história do grupo do Lambe Sujo, o cabaú é um dos resíduos da fabricação do açúcar, o chamado melaço também. Aqui em Laranjeiras há relatos de que os negros, quando fugiam, terminavam se lambuzando inteiramente de cabaú, rolando nas folhas secas, as folhas grudavam sobre o corpo e isso facilitava a camuflagem quando eles se embrenhavam nas matas. O Lambe Sujo ele usa um short e uma gorita de flanela vermelha, trazendo em mãos uma foice, que é o instrumento de trabalho do negro escravo. Os índios usam o xadrez vermelho diluído em água e se vestem à moda indígena, com um saiote de penas, um cocá na cabeça, portando arco e flecha, acompanhados pelo som do instrumento de percussão, tambor e uma caixa que executa um toque que é uma mistura do toré indígena com a marcha militar. E vão cantando, rei caboclo prende negro, negro correu, caboclo pegou, fogo mais fogo, é fogo de guerra, fumaçou, é fogo de guerra, sempre perseguindo o grupo dos negros. Em determinados momentos na rua, quando os dois grupos se encontram, se simula uma pequena luta, mas o desfecho mesmo se dá na parte da tarde, quando todos os personagens estão presentes. As letras cantadas pelo Lambe Sujo são letras que estão ligadas ao dia a dia do negro, na plantação da cana-do-açúcar ou relacionadas à questão da libertação. Meu senhor mandou nego trabalhar, no capim de planta, meu mano, no maçambará, samba negro, branco, não vem cá, se vier, pau é de levar. E ele era trovado. Aí eu tava dormindo, a princesa me chamou, levanta nego, que nego não tem mais senhor, samba negro. Os negros se formam no quilombo e, sob o comando do príncipe, vão até a residência do rei do Lambe Sujo, que assume o comando e dirige os negros pela rua da cidade. O rei encarna, de certa forma, uma verdadeira monarquia. Dentro do grupo do Lambe Sujo, no passado isso ainda era bastante mais acentuado, a palavra do rei era tida como palavra de um monarca mesmo, e as ordens deveriam ser obedecidas sem questionamento. É porque quando a gente se traja naquela indumentária, a gente se transforma.
eu mesmo me transformo. Eu, quando coloco a veste de cacique, eu não sou mais menino, eu sou um cacique. Então, a gente se incorpora no personagem para que aquilo torne-se um fato mais aproveitoso. E acontece também com os demais, o pai Joá, a mãe Suzana, o rei, o príncipe do Lambe Sujo, certo? Todos eles se incorporam e fazem seu papel magnífico. Os negros encarnam essa questão da maternidade em relação à mãe Suzana. Os negros pedem a bênção da mãe Suzana. Termina havendo uma... Por exemplo, minha irmã fez a personagem da mãe Suzana durante muito tempo. Até hoje ela passa na rua, de vez em quando ela encontra com alguém e pede a bênção, né? As pessoas terminam levando um tanto a sério a questão dos personagens. E a mãe Suzana é a única presença feminina do grupo do Lambe Sujo. Na verdade, o Lambe Sujo e Caboclinho só são compostos por pessoas do sexo masculino. Né? Os únicos papéis femininos, que no caso é a mãe Suzana, que é do Lambe Sujo, e a princesa, que é a filha do cacique. Os negros, quando eles fugiam das senzalas para os quilombos, eles levavam uma negra com eles. Essa negra era a mãe Suzana. Essa negra tem o papel de ser mãe, cozinheira e curandeira, porque quando eles se feriam, ela estava ali para cuidar. O Lambe Sujo era só para homens, né? Então existia aí uma revolta feminina e uma permissão, uma dinâmica natural que as mulheres começaram a vestir as roupas do Lambe Sujo, encostar nos homens e participar da festa, como os homens. E aí você olha para as mulheres e elas entraram mesmo na festa, e todas as outras pessoas. E tem uma coisa que incomoda, que é do tipo, como a gente preservar e como a gente respeitar que a cultura é dinâmica. Eu nos últimos anos, eu venho olhando para a festa e disse, nossa, tem indumentárias femininas diferentes. A mulher nem podia, agora pode. E agora a mulher com todo o poder criativo está customizando suas roupas. Pô, que legal. Eu não vou me empreender naquilo e vou olhar para isso com mais pensamento político em relação a esse ato. Há cerca de até uns 20 anos atrás, a gente ainda conseguia ver o grupo organizado em duas filas. Ainda era possível saber quem era Lambe Sujo e quem não era. Não era comum as pessoas se vestirem com o traje do Lambe Sujo, se pintarem com a roupa do Lambe Sujo e tentarem entrar no meio do grupo. Os próprios membros do grupo terminavam afastando essas pessoas, como tentam até hoje. O problema é que hoje em dia há uma grande multidão que tenta entrar no meio do grupo e já não se consegue mais manter o povo distante nas calçadas. As pessoas não querem mais ser espectadoras, querem ser atores, querem participar da brincadeira, da encenação. Você leva uma chicotada, nunca mais vai esquecer. Eu já levei algumas chicotadas ali, não de patativa. Os feitores são uma espécie de polícia do quilombo, estão sob o comando do rei, para pôr ordem no quilombo, punir aqueles negros que se excedem, aqueles que desobedecem às ordens do rei, aqueles que saem do grupo sem autorização do rei. Então o grupo cresceu e cresceu demais. Cresceu tanto que é muito difícil de você hoje levar ele sem problema,
sem aquela multidão, sem aquele... Às vezes, rapaz, não bata não, mas vai ter de apanhar de qualquer jeito, porque não respeita, eles querem apanhar. Mas tem deles que já está até com dinheiro no bolso para lhe bater, ou para pedir para apanhar. Quando você cansa de bater e o cara não quer sair, o cara quer apanhar, porque ele quer ficar com aquelas marcas para ficar por lembrança que estava na festa do Lambe Sujo. É brincadeira. Quando eu fui a primeira vez, como eu disse, na minha cabeça era meio confusão, assim, eu tava, né? Eu não distinguia bem, não saberia dizer que, pô, esse aqui é brincante, esse não é brincante. Para mim, todos eram brincantes. Por isso que eu disse, a cidade compra a ideia da brincadeira e todos estão brincando ali. Para mim, a interação da cidade com a festa é muito grande. O Lambe Sujo não é uma festa para você assistir. É uma festa para você entrar na brincadeira, se sujar, correr com eles, andar pela cidade, cantar também. Tem pessoas que perguntam onde é que eu posso comprar um gorro desse? E vão lá, compram um gorro, e colocam um gorro na cabeça, e se pinta, e tá junto também. Os organizadores do grupo não gostam nem muito, por exemplo, de divulgar. Você nunca vai encontrar, por exemplo, um cartaz anunciando a festa do Lambe Sujo, aviso de rádio, redes sociais, assim, feito pelos integrantes do grupo. No máximo, o que a gente faz é tentar fazer um trabalho de conscientização. Por exemplo, eu termino postando algumas coisas nas redes sociais explicando a melhor maneira de brincar o Lambe Sujo, de participar da festa, sem terminar atrapalhando o propósito do grupo. Então, alguns estudiosos dizem que no passado os negros venciam nessa encenação, que aqui em Laranjeiras começou a ser realizada na segunda metade do século XIX por negros já alforriados. Então os negros venciam nessa encenação, os caboclinhos eram derrotados, os negros eram vitoriosos. Mas aí a polícia da época determinou que, se quisessem fazer a brincadeira do Lambe Sujo, deveriam fazer a brincadeira, agora os negros tinham sempre que perder, para que a brincadeira não se visse de propaganda, de incentivo, para que os negros que ainda eram escravos se revoltassem contra os seus senhores, contra a escravidão. Então os negros deveriam sempre perder. Então, o interesse maior dos que organizaram a festa estava justamente na questão lúdica, na brincadeira, de encenar com os amigos, de cantar, de dançar. Então, o fato de perderem ao final do combate terminou sendo um detalhe, porque os negros terminam perdendo na encenação, mas ganham na animação, ganham em vários outros aspectos. É tanto que, em relação aos caboclinhos, o grupo dos negros sempre tem maior número de espectadores. As pessoas se interessam mais pelo grupo dos negros, justamente pelo fato da animação e da musicalidade.